Fala galera, professor Anderson Cirqueira na área e eu venho trazer para você aí que vai fazer o concurso do DEPEN, Agente Federal de Execução Penal. Eu venho trazer dica de lei de execução penal para você, uma das legislações que mais são cobradas no concurso de Agente Federal de Execução Penal. Lembrando, nós já tivemos uma emenda constitucional no final do ano que alterou o artigo 144 e criou as polícias penais estaduais e federal. Portanto, a nomenclatura desse concurso que fala Agente Federal de Execução Penal ainda não foi alterada porque a lei orgânica não regulamentou a função. Mas, na verdade, eu não estou falando de Agente Federal de Execução Penal, eu estou falando de Policial Penal Federal. Este é o concurso nível médio, 294 vagas, inicial mais de R$6.000, beleza? Bom, vamos falar então de lei de execução penal. Anteriormente, eu já postei aqui no arroba professor _ Cirqueira, o artigo 1º, a premonição do artigo 1º da lei de execução penal, um artigo que tem várias incidências nos concursos que pedem essa legislação, a lei 7.210 de 84. O artigo 1º é importantíssimo, né, da aplicabilidade dos objetivos dessa lei, do objetivo da aplicação desta lei. Está aí um vídeo de premonição que pode te ajudar. Bom, vamos trabalhar hoje uma parte importante. É a parte que fala das autorizações de saída do preso. Quando que o preso pode sair do estabelecimento penal? Quem pode autorizar essas saídas? Vamos ver aqui do artigo 120 ao 125. Nós começamos então com a lei 7.210 de 84, lei de execução penal. Vamos trabalhar as autorizações de saída. E dos artigos 120 ao 125, nós temos duas possibilidades do preso sair do ambiente carcerário. A não ser alvará de soltura, que não está aqui nessa programação, mas aqui estamos trabalhando duas possibilidades do preso sair do ambiente carcerário. A primeira é a permissão de saída. Tem que se atentar bastante, porque são muito parecidos. Para quem não tem intimidade com a legislação, está estudando pela primeira vez, fique atento. Banca gosta de pegar naqueles momentos que mais o aluno pode ficar confundindo. Então, a primeira, permissão de saída. Depois, saída temporária. A permissão de saída está lá esculpida no artigo 120 e 121 da Lei 7.210. E nós temos também da saída temporária do artigo 122 ao 125 da mesma legislação. Vamos trabalhar inicialmente com a permissão de saída no artigo 120. Quero que você, junto comigo, fragmente aqui todas as informações do artigo 120 e 121. Anotem isso em esquematizado no seu caderno, para que você possa vincular o que a gente esquematizou de permissão de saída e depois você vai esquematizar saída temporária. E assim poder estudar fazendo a diferenciação entre uma e outra, ok? Vamos fazer como Jack Stripa, vamos por parte aqui no artigo 120. Olha o que o artigo 120 fala. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Primeiro, o que você vai anotar no seu caderno? Falar permissão de saída. Permissão de saída. Quem pode ter a permissão de saída? Presos condenados, do regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios. Então, vai lá. Quem pode obter permissão de saída? Presos condenados, do regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios. Muito bem, permissão de saída, então, são para os presos do regime fechado, condenado, semiaberto e os provisórios. Já monta então o seu esqueminha aí, que essa permissão de saída ela pode ser obtida pelos presos condenados do regime fechado, semiaberto e os presos provisórios. Depois, poderão obter. Se poderão, então é facultado. Não é algo obrigatório, vai depender de circunstâncias. Então se atente então ao verbo poderão. Então vai ter uma situação de juízo.
aonde a autoridade competente de autorizar essa permissão de saída vai fazer o quê? Um juízo, se há possibilidade, se tem como fazer ou não. Tá lá o verbo poderão. Esquematiza também. Pode fazer ou não. Depois, obter autorização para sair do estabelecimento mediante escolta. Beleza. Permissão de saída, então, é para os presos condenados do regime fechado, semiaberto e os provisórios. Poderão obter a permissão de saída. Significa que não é algo obrigatório. A autoridade que vai autorizar vai fazer um juízo de poder ou não autorizar. Depois, para o seu esquema, a permissão de saída tem que ser mediante escolta. Coloca aí no seu caderno, tem que ser mediante escolta. Depois, quando ocorrer um dos seguintes fatos. E agora, depois que a gente esquematizou todos estes requisitos, né, desses requisitos aqui do caput do artigo, a permissão de saída pode ser para os presos condenados, regime fechado, semiaberto e provisórios, poderá sair, e depois, mediante escolta. Em quais situações que pode ocorrer, então? Vamos lá? Quais situações que pode ocorrer? Falecimento ou doença grave. Coloca aí, falecimento ou doença grave. De quem? Do CAD. O que é o CAD? Cônjuge, companheira, né? Ascendente, descendente ou irmão. O cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Falecimento ou doença grave. Outra possibilidade. Necessidade de tratamento médico. Então eu tenho 3 situações que pode haver a permissão de saída mediante escolta, preenchido aqueles requisitos, tem que ser o preso condenado, do regime fechado, semiaberto ou provisório, tem que fazer um juízo se pode ou não levar, quem vai fazer a autoridade competente. Quais são os casos? Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, descendente, ascendente e irmão. Depois, necessidade de tratamento médico, atendimento médico. Parágrafo único fala: a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Quem é a autoridade competente para autorizar a permissão de saída? Diretor do estabelecimento. O diretor do estabelecimento penal é a pessoa competente para autorizar a permissão de saída. Então, a permissão de saída poderá ser concedida aos presos condenados do regime fechado, semiaberto e os presos provisórios. A autoridade competente que autoriza, que é o diretor do estabelecimento prisional, vai fazer um juízo, pois o verbo lá do caput é poderão, e ele vai fazer um juízo se tem como fazer, se há condições de fazer, se é possível fazer, se é viável fazer. Depois, é mediante escolta essa permissão de saída. O preso sai, sob vigilância. O que mais? Quais são os casos? Falecimento, doença grave do cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Bom, dito isso, qual é o tempo que essa permissão de saída deve durar? Por quanto tempo o preso pode ficar sob escolta, com a permissão de saída, por exemplo, para um tratamento, atendimento médico, para uma visitação a um velório, ou algo parecido que está aqui dentro dessas 3 possibilidades. Doença grave, visitar alguém que está lá, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Qual é o tempo da permissão de saída? Bom, está lá no artigo 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à sua saída. Vários são os pegas nos concursos que falam do tempo para essa permissão de saída. E a permissão de saída, na verdade, não tem um tempo estabelecido. A permissão de saída terá o quê? A permanência do preso terá a duração necessária à finalidade. Imagina só, a pessoa presa lá, vai passar por um tratamento médico, precisa de uma internação. Como é que você vai estabelecer prazo aqui na legislação sem saber o que pode acontecer, o que pode ser o tratamento indicado para essa pessoa, ok? Lembrando, anota aí. Das assistências ao preso, o preso tem o direito da assistência médica pelo Estado. Ele tem assistência médica pelo Estado. Mas lá no artigo 43 da Lei de Execução Penal,
Anota aí. É garantido para o preso a contratação de médico de sua confiança, ou médico particular. É garantido pela legislação da Lei de Execução Penal que o preso contrate um médico da sua confiança. Fique atento a isso aí. Bom, dito isso, anotado isso, nós já arrebentamos a permissão de saída. Agora nós vamos entrar no artigo 122, que é o quê? Saída temporária. Permissão de saída resolvemos. Agora saída temporária. Vamos lá na saída temporária. A saída temporária vai modificar agora todo o nosso esquema feito pela permissão de saída. A saída temporária é um instituto. Vamos lá ler o artigo 122? Os condenados que cumprem pena no regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta, nos seguintes casos. Beleza. Saída temporária. Quais são os presos que podem obter saída temporária? Somente os presos do regime semiaberto. Nós temos presos do regime fechado, semiaberto e aberto. A saída temporária só pode para os presos do regime semiaberto. Semiaberto. Anotem no seu esquema. Saída temporária somente para os presos do regime semiaberto. Novamente, a autoridade competente poderão obter autorização. A autoridade competente vai fazer o quê? Um juízo. Se o preso preenche os requisitos, se é viável ou não a autorização de saída temporária. Anotou aí? Anote aí. Depois, sem vigilância direta nos seguintes casos. Olha, agora na saída temporária, a vigilância direta que o artigo fala aqui é a escolta. Essa vigilância direta aqui, na saída temporária, então não tem. Agora a gente vai ver que essa vigilância direta não impede outras situações, que é a vigilância indireta. A gente vai ver no decorrer aqui do Instituto da Saída Temporária. Bom, preenchidos esses requisitos, em quais situações pode obter então essa saída temporária? Saída temporária pode ser obtida na visita à família, frequência a curso supletivo, profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau superior na comarca de juiz da execução, participação em atividade que concorra para o retorno social. Bom, senhores, parágrafo 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. De cara aqui, já adianto os senhores, que quem autoriza a saída temporária não é o diretor do estabelecimento. Agora aqui é o juiz da execução. É o juiz que cuida da execução da pena. O competente para autorizar a saída temporária é o juiz da execução. A ausência de vigilância direta, que é a escolta, não impede que ele possa também exigir que o preso, diante de uma saída temporária, use então o quê? Tornozeleira eletrônica, por exemplo. Ok? Parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária, que se refere ao caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por prática de crime hediondo com resultado morte. Bom, este parágrafo 2º, o parágrafo 1º aqui, que eu estou lendo para os senhores, eles foram recentemente alterados na Lei de Execução Penal, todos os flashes para essa literalidade. Leia aqui esses dois parágrafos e leve na sua mente para o dia da prova. Foi modificado agora com o pacote anticrime, entrou agora em vigor no finalzinho do ano, na Lei de Execução Penal. Então, eu peço aos senhores todos os flashes aqui. Olha só, não terá direito à saída temporária, que se refere a esse caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Muito bom. Bom, artigo 124, saída temporária ainda. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Presta atenção, aqui muita gente cai nas pegadinhas de concurso. Por quantas vezes o preso do regime semiaberto pode receber autorização para saída temporária? Olha, podendo ser renovada por mais 4.
Se já foi uma vez, podendo ser renovada por mais 4. Então quer dizer que ele pode sair quantas vezes? Poderá obter 5 saídas durante o ano. 5, porque aqui fala podendo ser renovada por mais 4, então já teve uma. São 5 saídas por ano poderá ter o preso do regime semiaberto, saída temporária. E cada saída dessa poderá ser até 7 dias, não superior a 7 dias. Imagina que a necessidade do preso para... ele solicita a saída temporária para o juiz da execução, que é o competente, falando, por exemplo, que quer visitar a família, conforme vimos aqui no artigo anterior, quer visitar a família. A família, ele mora lá no Pará, por exemplo. Mora lá no Pará. Ele está aqui no estado de Goiás e mora lá no Pará. O juiz vai calcular, olha, ele vai precisar aí de uns 5, 6, 7 dias. É longe, é longe. Agora imagina, ele está aqui numa cidade pedindo para visitar uma família num local mais próximo, uma cidade vizinha, 100 quilômetros. O juiz pode falar, não, pelo que ele pediu, eu vou conceder 2 dias para ele, porque o prazo não pode ser superior a 7, mas não fala aqui que pode ser impedido de ser menor. É só não superior a 7, podendo então ser de 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6. O juiz vai entender e o juiz da execução vai entender a situação e verificar quanto será essa dosagem, ok? Então, por quantas vezes por ano? 5 saídas, cada saída 7 dias. Anota no seu esquema aí. Bom, parágrafo 1º. Ao considerar a saída temporária, o juiz imporá aos beneficiários as seguintes condições, entre outras, que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e situação do condenado. Presta atenção no rol aqui que eu trouxe para vocês. Estas condições que eu estou falando agora são condições obrigatórias para o juiz da execução quando ele conceder a saída temporária. Presta atenção aqui no artigo. Imporá. Olha o verbo, imporá é condição imposta. Ele vai ter que colocar essas exigências que a gente vai falar agora. E se quiser e achar por bem, julgar necessário, pode colocar outras, mas estas aqui são as condições necessárias a serem impostas. Portanto, fique atento. Quais são as condições obrigatórias para serem impostas quando na saída temporária pelo juiz da execução? Vem comigo. Primeiro, fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Obrigatório. 2. Recolhimento à residência visitada no período noturno. Obrigatório. Terceiro, proibição de frequentar bares, casas noturnas, estabelecimentos congêneres. Todas essas 3 aqui são obrigatórias à imposição pelo juiz da execução. Fixa nisso aqui, que vai ser cobrado dessa forma que eu estou te falando. Vai cobrar de você um conhecimento de interpretação do Instituto. Essas são obrigatórias, sempre vai existir. Depois, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior, o tempo da saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Presta atenção, nós falamos lá que as saídas podem ser 5 dias, com cada um até 7 dias. Mas no caso de curso, não tem como estabelecer um prazo, depende da duração do curso. Por isso, está aqui o parágrafo 2º, certo? Os cursos vão ser, o tempo dos cursos será o tempo necessário para a conclusão. Parágrafo 3º, nos demais casos, as autorizações de saída poderão... vejam só. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com um prazo mínimo de 45 dias de intervalo uma da outra. Presta atenção, anota aí. Tirando os casos de curso profissionalizante com instrução de ensino médio, superior, é onde a saída vai ser regulada pelo tempo da duração do curso, as demais saídas terão que ter um intervalo. As demais que eu falo são aquelas 5 que poderão ser durante o ano. O intervalo de uma para outra durante o ano tem que obedecer no mínimo o prazo de
45 dias. Portanto, a banca vai te perguntar, dentro do Instituto da Saída Temporária, qual é o prazo mínimo entre uma saída temporária e outra, levando em consideração que o preso do regime semiaberto possui a possibilidade de ter 5 durante o ano. Qual que é o prazo? 45 dias. 45 dias. Não deixa de pegar nisso, não. Artigo 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento no curso. Você vê o Instituto do artigo 125 e logo o parágrafo único vem trazer o equilíbrio aqui para a execução da pena, falando que ele pode recuperar aqui o direito da saída temporária quando ele perder. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar um fato definido, como crime doloso, tal. Agora aqui eu já venho aqui no parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá se for um caso de crime doloso, absolvição no processo penal, do cancelamento da punição, quando for punido por falta grave, ou demonstração do merecimento do condenado nas demais situações aqui do artigo 125. Estuda os dois, faça a leitura do artigo 125 com o parágrafo único, com cautela, que você vai ver o vínculo um com o outro. Aqui eu falo que vai perder o benefício automático, e no parágrafo único eu trago aqui a possibilidade de cada situação aqui em cima, a recuperação do direito da saída temporária. Bom, agora aqui, senhores, presta atenção. Induto natalino. Muita gente confunde induto natalino com saída temporária. Por quê? Porque a própria imprensa às vezes confunde e ela vai disseminando isso aí para todo mundo. O instituto chamado induto natalino, induto significa clemência, perdão da pena. Então, essa previsão do induto natalino não está na Lei de Execução Penal, está lá na Constituição Federal, no artigo 84. E o presidente usa de um decreto ao final do ano para trazer os requisitos para quem vai receber o induto natalino, que é o quê? Perdão, clemência. Então, todo final do ano, o presidente edita um decreto baseado nas funções do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Ele coloca um rol de requisitos e fala no decreto: quem preencher esses requisitos receberá o induto natalino. Perdão da pena, game over. Perdeu, acabou, ganhou, acabou o jogo. Não cumpre pena mais. Enquanto que muita gente confunde induto natalino com o instituto que a gente acabou de estudar agora, saída temporária. Porque todo final do ano existe a necessidade dos advogados, dos próprios presos, fazerem pedidos da saída temporária para fazer o quê? Visitar a família, que está lá no rol do artigo 122, que a gente estudou agora, que é uma das possibilidades da saída temporária. Então, quando o final do ano há uma incidência muito grande dos presos do regime semiaberto pedir a saída temporária, uma das 5 por ano, para passar as festas natalinas com a família, né? Comer um peru no Natal, estourar uma champanhe lá no Ano Novo, aí existe o quê? Existe um congestionamento. Por quê? Porque o induto natalino também, por via decreto do presidente, é soltado, é publicado em dezembro. Então quem recebe induto natalino, a pena acaba. Não vai lá passar o Natal e volta não. E outra, saída temporária é só para regime semi-aberto. E o induto natalino depende dos requisitos do presidente. Então, permissão de saída é uma coisa, saída temporária é outra, e induto natalino é outra coisa. Beleza? Induto natalino, game over. O cara foi passar o final de semana, foi passar as festas de final de ano em casa, recebeu o induto natalino. Para aí. Saída temporária. Se ele foi beneficiado com o induto natalino, acabou a pena. É clemência, é perdão. Beleza? Bom, galera, dito isto, estaria aí com os senhores postando mais aulas maiores lá no YouTube,
e a gente vai fazendo uma comunicação aqui adequada e auxiliando aí você na sua conquista. Não deixe de fazer o concurso do DPEM. A prova vai ser maravilhosa, a função é excelente. Eu sou policial penal do estado de Goiás e é uma honra vibrar dentro do fardamento nosso e cumprir aí a legislação, abençoando aí toda a sociedade. Valeu? Tamo junto!